Hoje nós estamos celebrando um domingo especial, um domingo muito importante dentro do cristianismo, dentro da nossa fé cristã. Hoje nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E este é um fato tremendamente marcante na nossa fé. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje, de refletirmos juntos a respeito desse evento importante. Cristo ressuscitou. E daí? Quais são as implicações disso para a nossa vida? E quando nós começamos a pensar sobre as nossas necessidades no dia a dia, muitas vezes a gente chega à conclusão de que uma das maiores necessidades dos seres humanos é a necessidade de poder. Nós precisamos fazer muitas coisas, nós queremos fazer muitas coisas, mas muitas vezes nós não conseguimos. E especialmente quando nós somos jovens, quando nós ainda estamos cheios de ideais e de vontades e de planos para o futuro, nós estabelecemos muitas coisas a fazer na nossa vida. E o tempo vai passando e muitas vezes a gente não alcança essas coisas. Falta-nos poder de realizar os nossos sonhos, poder de viver aquela vida que a gente realmente sonhou e desejou. Conta-se uma história de que certo pastor famoso gostava muito de dar palestras. E ele tinha uma palestra que ele gostava muito de oferecer para as pessoas, e essa palestra chamava-se 10 mandamentos para criar filhos perfeitos. Ele era jovem, tinha acabado de se casar, e ele gostava muito de ensinar as pessoas sobre como eles deveriam criar os filhos da melhor maneira possível. Mas daí nasceu o primeiro filho dele. E quando nasceu o primeiro filho, começaram a ter aqueles problemas que todos nós temos, as dificuldades da criação de filhos. E ele logo teve que mudar a sua palestra, e ele começou a dar uma palestra chamada 10 dicas para pais e mães. Mas a vida continua e nasceu um segundo filho. E com o segundo filho, ele realmente começou a passar por dificuldades e suar muito, se esforçar para poder aplicar aquilo que ele ensinava. E ele, então, renomeou de novo a sua palestra. E ele disse: agora a minha palestra chama-se Breves Sugestões para os Companheiros de Luta. E quando nasceu o terceiro filho, ele desistiu e disse: não vou mais dar palestra nenhuma. Nós temos muitos planos, nós temos muitas vontades, e parece tão fácil dizer para os outros o que eles devem fazer. Mas é muito difícil nós mesmos alcançarmos a vitória, alcançarmos o poder de podermos realizar aquilo que fomos chamados a fazer. E nós celebramos hoje também um momento que transformou a vida da igreja primitiva. Aqueles discípulos, se vocês bem lembram da época da paixão, eram discípulos que estavam assustados, com medo, escondidos. Eles fugiram na hora que os soldados prenderam Jesus. E naquele momento da crucificação, eles mal conseguiam olhar para o seu Senhor. E quando Jesus finalmente foi descido da cruz e levado para o túmulo, eles ficaram arrasados. Eles não sabiam o que fazer. Mas de tudo aquilo que a gente tinha planejado, todo o ministério, nós íamos anunciar essas boas novas, a implantação do reino de Deus por todo mundo. E agora, Jesus morreu. O que nós vamos fazer? Alguma coisa aconteceu na história deles. Alguma coisa transformou essas pessoas assustadas, escondidas, que provavelmente tremiam à mera sombra de um soldado romano, de um judeu, e ficavam olhando por cima do ombro para ver se alguém os estava seguindo. Mas alguma coisa aconteceu que os transformou
em discípulos cheios de vida, em discípulos cheios de poder, em discípulos que anunciavam abertamente a mensagem do reino, em discípulos que, fala lá o livro de Atos, transtornaram o mundo pela sua mensagem, pela sua vida, pelo seu exemplo. E nós sabemos o que aconteceu. O que aconteceu foi que Cristo ressuscitou. Se Cristo tivesse permanecido no túmulo, quem sabe o que seria o cristianismo? Talvez mais uma religião como tantas outras. Mas Cristo não permaneceu no túmulo. E é sobre esse poder, sobre essa notícia, sobre essa vitória de Jesus, que eu gostaria de refletir com vocês hoje à noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de conversar brevemente sobre essa questão. Cristo ressuscitou. O cristianismo é uma religião muito diferente de todas as outras que nós temos. Ele se difere em 3 coisas principais. Em primeiro lugar, o cristianismo é a única religião na qual o seu fundador afirmou ser o próprio Deus. Como o Ricardo já tinha compartilhado algumas semanas atrás, nenhum outro fundador de religião, nenhum outro líder que teve seguidores cometeu essa loucura. Só Jesus foi louco o suficiente para dizer que ele era o próprio Deus. Então, ou você acredita nele, ou você concorda que ele é louco. É certo que alguns outros líderes até saem por aí dizendo que são Deus, mas em geral eles são colocados em hospícios. Aqueles que realmente atraem seguidores conscientes, seguidores que transformam o mundo e transformam suas vidas, esses líderes nunca proclamaram a si mesmos como deuses. Mas Jesus afirmou ser o próprio Deus. A segunda distinção do cristianismo é que Jesus morreu numa cruz para salvar o mundo. Nenhum outro líder sacrificou a sua própria vida voluntariamente em prol dos seus seguidores, em prol da humanidade a quem ele amava. Só Jesus ofereceu sua vida e morreu numa cruz para salvar o mundo. E a terceira distinção é essa que nós comemoramos hoje. Somente Jesus ressurgiu dentre os mortos e está vivo hoje. Nenhum outro líder religioso, nenhum outro fundador, a menos que tenha fundado sua religião nesses anos próximos, está vivo hoje. Todos eles passaram. Mas o nosso Senhor está vivo hoje. Ele está aqui conosco hoje, com a sua igreja aqui reunida, nos acompanhando e celebrando conosco essa vitória que ele teve, sabendo que nós estamos celebrando com ele essa vitória também e essa alegria de que ele ressurgiu dos mortos. Se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, o cristianismo talvez fosse parecido com muitos movimentos messiânicos que aconteceram naquela época. Vários líderes judeus se levantaram contra os romanos antes de Jesus e tentaram revolucionar o mundo, tentaram trazer uma libertação, mas não conseguiram. E os romanos os capturaram e os crucificaram. E eles morreram, e nós mal sabemos o nome deles. Mas a ressurreição de Jesus fez toda a diferença. Porque a ressurreição mostra que ele foi vitorioso sobre a morte e sobre o pecado. E nessa vitória nós conseguimos, então, compreender o nosso relacionamento com Deus. Nós conseguimos compreender que Jesus realmente veio fazer uma diferença. E ele tem o poder sobre a morte e o pecado. Poder para nos dar salvação, para nos reconciliar com Deus. É isso que Paulo começa a afirmar no texto de 1 Coríntios 15,
que eu gostaria de compartilhar com vocês. Paulo fala: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o credo básico da nossa fé. Esse é o credo que foi incluído no credo apostólico, quando nós afirmamos todos juntos como igreja que nós cremos que Jesus realmente morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a afirmação das Escrituras, é o centro da nossa fé. Mas certamente, ao longo da história do cristianismo, muitas objeções se levantaram contra esse simples credo. Lá em Mateus nós já lemos do próprio movimento dos líderes religiosos querendo insinuar que tinham sido os discípulos que tinham roubado o corpo de Jesus. Para que esse movimento fosse abafado, para que tentasse sufocar essas ideias e eles não saíssem por aí proclamando a ressurreição do Messias. Outros questionaram que talvez Jesus não tivesse morrido, talvez ele tivesse apenas desmaiado na cruz e de repente acordou lá no túmulo. Isso de qualquer maneira não explica como é que ele conseguiu mover aquela pedra sozinho e passar pela guarda de soldados romanos que estava ali tomando conta do túmulo. Mas ainda que ele fosse um MacGyver, cheio de truques, ele certamente morreu naquela cruz. E o próprio relato dos evangelhos testifica isso, mostrando que a lança tinha o perfurado e tinha saído água e sangue do seu pulmão, caracterizando, como qualquer médico talvez possa lhe explicar melhor, a morte que ele tinha recebido naquele momento, que lhe tinha sido infligida. Jesus morreu naquela cruz, ele não desmaiou. Ele também não foi transferido para um outro túmulo, mas ele foi sepultado e ressurgiu. Há cerca de 10 anos atrás, apareceu esse filme com Antônio Bandeiras fazendo o papel de um padre. Esse filme, O Corpo, fala de uma descoberta arqueológica lá em Jerusalém. E essa arqueologista, ela começa a investigar um túmulo que ela descobriu lá ao meio certas ruínas. E nesse túmulo havia algumas inscrições, havia algumas características. Ela descobriu que aquele esqueleto que estava ali jazendo naquele túmulo era de alguém que tinha trabalhado muito com suas mãos, provavelmente um carpinteiro. Tinha morrido perto dos 30 anos de idade e tinha sido crucificado numa cruz. O filme trabalha essa tensão toda da descoberta. Será que esse é ou não o corpo de Jesus? Bom, eu vou dizer para você que o filme não trabalha muito bem essa tensão, se você já assistiu. Se não assistiu, não sei se vale a pena, mas é interessante porque isso coloca aquele padre em crise. Como colocaria qualquer um de nós. Se aparecer no noticiário da televisão hoje uma descoberta arqueológica dizendo que encontraram finalmente o túmulo de Jesus e ele está ali dentro ainda, o que você vai fazer com a sua fé? Tem algum sentido nós continuarmos crendo se Jesus não ressuscitou? Se Jesus não venceu a morte e o pecado, tudo se desmorona. Mas a boa nova é que o Evangelho de Deus proclamado nas suas Escrituras testifica claramente que ele ressuscitou. E Paulo vai também comentar sobre o seu testemunho acerca disso nesse capítulo 1 Coríntios 15. Mas eu quero sugerir, se você tem dúvidas e se você quiser estudar um pouco mais a fundo isso, há 2 livros excelentes de Josh McDowell que tratam com bastante extensão essa polêmica toda e essa defesa
contra esses vários argumentos de que Jesus realmente não ressuscitou. Tanto no seu primeiro livro, Evidência que Exige um Veredito, em um capítulo específico, ele trata desse assunto, quanto no segundo livro que ele escreveu, As Evidências da Ressurreição de Cristo, ele trata extensivamente das várias teorias, de tudo aquilo que Jesus poderia ter sofrido ou não, e tudo aquilo que poderia ter acontecido, todas as objeções levantadas ao longo da história. E ele refuta uma a uma, mostrando que o testemunho bíblico é claro e convincente. Como evidências apresentadas num tribunal, nós podemos ter confiança naquilo que as Escrituras nos falam. Talvez alguns de nós sejamos um pouco como Tomé, né? Nós gostaríamos de ver para crer. E Jesus foi ainda além quando ele disse para Tomé, não só vê, Tomé, vem cá, pega, toca. Põe o dedo na minha ferida, sou eu mesmo. Mas Jesus disse a respeito de nós, bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Nós cremos no testemunho que nos foi deixado pelos apóstolos. Nós cremos no testemunho que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração, de que essas coisas são verdadeiras. Mas certamente, como eu mencionava, Paulo, ao explicar que Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia, ele começa a apresentar o seu testemunho. E ele diz que Jesus apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, ou vivia no tempo de Paulo, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. O testemunho de Paulo é muito claro. Muitas pessoas viram Jesus ressurreto. Não foi uma alucinação de algumas pessoas, talvez seus discípulos desejosos de rever o Mestre, estivessem imaginando que tinham o visto. Então, Jesus apareceu várias vezes e sentou com eles, e comeu, e conversou, e esteve com eles, e lhes ensinou. E 40 dias depois, subiu aos céus. As Escrituras são muito claras a esse respeito. Jesus apareceu corporalmente aos seus discípulos. Ele vive, e ele está à direita de Deus Pai, esperando pelo tempo oportuno quando ele vai voltar, para que nós possamos viver na sua presença eternamente. Mas Paulo trata desses assuntos porque ali em Corinto estava começando a haver uma grande discussão. Uma discussão sobre se de fato havia ressurreição dentre os mortos. E Paulo, no contexto desse capítulo, ele fala que se não há ressurreição dentre os mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, nós seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque nós falamos que Deus ressuscitou Jesus. E se Cristo não ressuscitou, nós estamos falando uma mentira. Então, ou Deus mandou a gente falar uma mentira, ou nós que estamos entendendo errado. Considerando que Deus não manda falar mentira, nós somos falsas testemunhas. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e vocês ainda estão em seus pecados. Paulo faz essa implicação negativa que se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, ele não venceu a morte e o pecado. Consequentemente, nós ainda vivemos nossos pecados. A nossa fé não tem sentido. A pregação do Evangelho não tem sentido. Mas, falando especificamente aos coríntios, ele fala assim que, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Naquela igreja em Corinto, algumas daquelas pessoas, alguns daqueles irmãos dentro da igreja, estavam começando a anunciar que não existe ressurreição dos mortos.
a vida é essa mesmo. Não há ressurreição após a morte. E Paulo está contra-atacando e dizendo, mas se não existe ressurreição dentre os mortos, então Cristo também não ressuscitou. Ele fala isso no versículo 13. E ele traz algumas implicações negativas se não há ressurreição dos mortos. Então, aqueles que já morreram estão perdidos. Não há nenhuma continuidade de vida, não há nada mais a acrescentar. Eles dormiram, eles morreram, na esperança de que um dia seriam ressurretos. Mas se não há ressurreição dentre os mortos, não há sentido em crer nisso. Não há sentido em manter essa esperança. Se é somente por essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Paulo está afirmando que se a nossa esperança toda se resume a essa vida, nós somos ainda piores do que as pessoas que não creem na vida após a morte, porque nós vivemos iludidos. Nós somos as pessoas que realmente o mundo tem que ter compaixão, porque nós somos um bando de iludidos. Nós achamos que vai ter futuro. Nós achamos que após a morte existe alguma coisa. Mas Paulo ainda continua, depois de um versículo um pouco mais adiante, ele finalmente conclui dizendo que se os mortos não ressuscitam, então pessoal, vamos cair na festa, vamos cair na gandaia, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não existe vida após a morte, não adianta nada você se esforçar e fazer boas obras e tentar ser bonzinho. Aproveita a vida. Faz o que der na sua cabeça. Não é isso que nós vemos por aí? Não é isso que nós vemos tantas pessoas que não creem na vida após a morte fazendo? Mas nós estamos aqui hoje reunidos porque nós cremos diferente. Nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo continua lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. E daí? O que isso implica para as nossas vidas? Nós vimos que Paulo trabalhou na primeira parte do capítulo 15, várias implicações negativas. Se Cristo não ressuscitou, o que isso significa para a nossa fé? Em resumo, significa que nós estamos iludidos, que nós temos mais aqui para casa, chorar que o nosso Messias morreu e continuar vivendo a nossa vida. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. O que isso implica para as nossas vidas? E em alguns outros textos, Paulo traça várias implicações muito úteis para a nossa vida. Em primeiro lugar, algumas implicações para aquilo que nós podemos crer. Nós podemos crer na divindade de Jesus, porque Paulo fala no começo da Epístola de Romanos que mediante o Espírito Santo, o Espírito de Santidade, Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. É pela ressurreição dentre os mortos que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder. É certo que ele já era Filho de Deus, ele não se tornou Filho de Deus com isso, mas esse ato da ressurreição declara ao universo, declara ao mundo, de que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado, o Deus vitorioso. Esse é um movimento que o mundo espiritual que acompanhava tudo aquilo que estava acontecendo, sequer imaginava. Eu imagino as hostes celestiais, tanto aqueles que ainda estão fiéis a Deus, quanto as hostes do inimigo de Deus, todos acompanhando aqueles dias da paixão, e todos assustados, sem compreender o que o nosso Deus está fazendo. Como é que o nosso Deus morre numa cruz? E eu imagino a celebração, a alegria, o júbilo nas hostes celestiais,
de Deus quando o Filho de Deus foi ressuscitado dentre os mortos, porque ele conquistou a morte e o pecado. E o desgosto, a surpresa, lá no quartel-general do inimigo, quando ele percebeu que aquela sua breve vitória, ele tinha conseguido matar o Messias de Deus. Ele tinha conseguido destruir os planos de Deus, assim pensava ele. E houve uma reviravolta. E ao terceiro dia, Deus ressuscitou ao Senhor Jesus. E através dessa ressurreição, Jesus Cristo venceu o nosso inimigo, venceu a morte, venceu o pecado. Mas a ressurreição também nos dá segurança para nós crermos na nossa própria salvação. Paulo fala também lá na carta de Romanos que Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Muitas vezes nós pensamos apenas na cruz. Nós nos concentramos que foi ali na cruz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas Paulo estende isso à ressurreição. Foi necessário que Jesus fosse ressuscitado, que ele ressurgisse dentre os mortos, para que a nossa salvação estivesse garantida. Ali, na cruz e no movimento de vitória subsequente, toda a dívida foi cancelada. Nesse movimento de vitória, é como se Deus Pai estivesse dizendo, muito bem. Nesse movimento de vitória da ressurreição de Jesus, Deus Pai estava colocando o selo de aprovação em tudo aquilo que Jesus tinha feito. Em toda a obra consumada do nosso Senhor Jesus. E dizendo, muito bem, foi tudo feito. Agora a humanidade pode se reconciliar comigo. E nós podemos voltar a caminhar juntos. Mas além de termos segurança de que Jesus realmente é Deus, o Deus encarnado, e de que Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação, nós também podemos crer na nossa futura ressurreição corporal. Aquele texto de 1 Coríntios 15, 20 diz que Jesus se tornou as primícias dentre aqueles que dormem. Jesus foi o primeiro. E um outro texto diz que, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Jesus foi o primeiro de toda uma leva que será ressuscitada à semelhança de Jesus. É certo, vocês devem conhecer que durante o seu ministério aqui na terra, Jesus ressuscitou a muitas pessoas. Mas elas voltaram a morrer. Porque essa não era ainda a ressurreição prometida. Essa não era ainda a ressurreição que transforma o nosso corpo e nos livra da morte do pecado. Jesus foi o primeiro. Ele foi o primeiro a ser ressurreto dessa maneira. E recebeu essa ressurreição, e recebeu um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo que não se sujeita a doenças, a enfermidades, a paixões desenfreadas. Um corpo que nós vamos receber quando também nós passarmos pela ressurreição dentre os mortos. E nós nos tornaremos semelhantes a Jesus. E nós também vamos herdar esse corpo perfeito, esse corpo planejado como Deus, o nosso Criador, tinha planejado para ser. C.S. Lewis tem uma fala, num de seus livros, em que ele comenta, e eu já uma vez pontuei isso aqui, que se nós pudéssemos olhar para as pessoas ao nosso redor e vê-las como Deus as vê, como elas vão ser após a ressurreição, após a glorificação, se você pudesse ver uma dessas pessoas ao seu lado, você provavelmente não ia conseguir se conter e você ia se prostrar no chão e adorá-la como um Deus. Porque nós vamos ser ressurretos e nós vamos poder refletir toda a glória de Deus.
Nós vamos poder ser as criaturas lindas, maravilhosas, que Deus nos planejou. Deus planejou que nós fôssemos. Mas certamente nós vivemos ainda numa época em que não alcançamos isso. Não totalmente. Mas pela ressurreição de Jesus, nós sabemos que Ele foi o primeiro. E nós podemos crer e saber que também nós seremos ressuscitados, porque as Escrituras dizem isso e nos prometem isso. E após essa ressurreição, nós viveremos não em cima de nuvens tocando harpas, mas nós viveremos no novo céu e na nova terra, na presença de Deus. Nós teremos uma ressurreição corporal. Algumas pessoas, às vezes, esquecem que a Bíblia afirma isso claramente. É um ensino desde o Antigo Testamento muito claro, que nós ressuscitaremos fisicamente, corporalmente, nessa carne. Certamente, talvez não com todos os defeitos que você apresenta hoje, com as sequelas da sua própria vida, sejam psicológicas, sejam físicas, mas naquele código genético que foi implantado em você, aquele código purificado, aquele código original, quando Deus pensou em você, quando Deus criou você, é assim que você vai ser ressuscitado. E você vai ser aquilo tudo que você sempre quis ser. Então não se preocupe com como vai ser esse futuro corpo. Vai ser você, mas vai ser um corpo perfeito. Vai ser um corpo incorruptível. E você vai poder viver eternamente nos novos céus, na nova terra, na presença de Deus. Mas além dessas implicações que parecem tão abstratas, tão futuras, quais são as implicações de nós crermos que Jesus ressuscitou para nós hoje, para nós agora? O fato de que Deus nos ressuscitará nos ajuda de 3 formas. Nos ajuda a vivermos livres do medo da morte. Por isso Paulo pode dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque nós não temos mais medo da morte. Nós sabemos que a morte é apenas uma breve separação daquelas pessoas a quem nós amamos, com quem nós convivemos. Mas nós sabemos que a morte, ela não tem mais poder sobre nós. A morte já foi subjugada. E ela será totalmente extinta e vencida na volta do nosso Senhor Jesus. Nós não somos mais dominados pela morte, porque Cristo já a venceu. Certamente nós vamos passar por essa experiência, se Jesus não voltar dentre os próximos anos, provavelmente todos nós passaremos por essa experiência. Os nossos queridos passarão por essa experiência. Nós temos que enfrentar a morte no dia a dia. Nós temos que sofrer essa dor, a saudade daqueles que foram. Nós choramos por isso. Mas nós temos essa convicção de que é uma separação temporária, de que a morte não é a resposta final. A resposta final está na ressurreição de Jesus. E porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, nós podemos crer no amanhã. E nós não precisamos mais temer a morte. É só porque Ele vive. Você já parou para pensar que a morte é uma expressão de graça de Deus? Às vezes nós temos tanto medo da morte, mas a morte é um presente de Deus. E isso às vezes é difícil da gente entender. Se você olhar lá para o capítulo 3 de Gênesis, e você vê que Adão e Eva, após pecarem, se rebelarem contra Deus, eles morreram espiritualmente. E Deus os expulsou do paraíso e lhes deu como presente a morte física. Eles não podiam mais comer da árvore da vida. E a explicação está lá no texto, em Gênesis 3, para que eles não subsistissem eternamente nesse estado miserável. A morte física é um presente de Deus para que essa nossa existência sofrida acabe,
e nós possamos ser ressurretos para uma vida plena, uma vida feliz, uma vida para sempre na presença do nosso Deus. Eu sei que não é fácil encarar a morte desse jeito, mas é isso que a Bíblia afirma. A morte não é mais a resposta final. A morte é apenas algo que cessa essa primeira existência, essa existência de conflito, de lutas, e nos permite aguardarmos o dia que seremos ressuscitados em Cristo Jesus para viver com Ele. Mas além disso, o fato de que Deus ressuscita os mortos nos ajuda a vivermos confiantes diante das tribulações. Paulo comenta na segunda carta aos Coríntios que ele enfrentou lá em Éfeso uma grande tribulação, uma aflição tão grande, que ele ficou desesperado da própria vida. Ele disse, é hoje que eu vou morrer. Mas não morreu, porque ele conseguiu escrever isso. E ele disse, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Paulo conseguiu atravessar aquela aflição, conseguiu atravessar toda aquela angústia que ele estava vivenciando lá em Éfeso, porque ele confiava no Deus que ressuscita os mortos. Essa confiança nos permite enfrentar todas as circunstâncias, porque nós sabemos que Deus tem todo o poder sobre a nossa vida. E se Deus quiser, mesmo que nós caiamos mortos agora, Ele pode nos ressuscitar para continuarmos essa vida ainda aqui. Como Jesus fez com algumas pessoas no seu ministério. Mas ainda que isso não aconteça naquele momento, nós temos a certeza de que Deus nos ressuscitará dentre os mortos para vivermos na sua presença. Então nós não precisamos ficar angustiados, não precisamos ficar em crise diante das tribulações e das aflições da vida. Finalmente, o fato de que Deus nos ressuscitará também nos ajuda a vivermos com as prioridades corretas. Paulo termina esse capítulo 15 de Coríntios dizendo que nós devemos ser sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Paulo começa a colocar uma perspectiva diferente para os coríntios. Ele diz, a nossa vida não está limitada a essa existência. Não está limitada a esse período antes da morte física. A nossa vida vai muito além disso. Há consequências eternas daquilo que nós fazemos hoje. E o nosso trabalho no Senhor tem consequências eternas na nossa vida e na vida de muitos outros. Em outras ocasiões, Paulo fala claramente que nós não devemos ter os nossos olhos focados naquilo que é temporal, naquilo que dura essa vida, de 70, 80 anos. Nós devemos ter os nossos olhos fitos naquilo que é eterno, nos valores que são essenciais da nossa vida, os valores essenciais da eternidade junto com Deus. Em outro texto, lá em Colossenses 3, ele fala que vocês que já ressuscitaram com Cristo Jesus, procurem as coisas que são do alto. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É uma mensagem que ele proclama a todo momento. Nós temos que levantar os nossos olhos da nossa vidinha, do nosso cotidiano e olhar para as coisas que são eternas, porque de fato nós seremos ressurretos. De fato existe a vida eterna. E a ressurreição de Jesus vem proclamar tudo isso. E vem nos ajudar a viver livres do medo da morte, confiantes diante das tribulações e com as prioridades corretas. Mas além dessas aplicações para a nossa vida, a ressurreição de Jesus define o nosso relacionamento com Deus, define a nossa vida espiritual. Algumas pessoas acham que vida espiritual é só ter aquele momento de oração e leitura da Bíblia. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. As Escrituras nos ensinam que a nossa vida espiritual, ela abrange tudo aquilo que você faz.
A vida espiritual é a vida com Deus. A gente vive na presença de Deus o tempo todo. Não é esse momento em que você está aqui presente, no culto, celebrando com os irmãos, escutando a palavra de Deus. Não é o momento que você está no seu quarto, orando e lendo a Bíblia. Inclui esses momentos. Mas é o momento também em que você está lá no banheiro escovando os dentes. É o momento que você está lá no trabalho, fazendo aquele trabalho chato que você não gosta. É o momento que você está no trânsito, tentando não se irritar com o tráfego. Todos esses momentos você está vivendo na presença de Deus. Todos esses momentos fazem parte da sua vida espiritual. E a ressurreição de Jesus vem definir a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, porque nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. De novo, voltando lá a Romanos, Paulo fala que nós fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. No seu batismo, se você já passou por essa experiência, você se uniu com Cristo Jesus na sua morte e na sua ressurreição. O batismo é esse momento de identificação com Cristo Jesus, naquilo que Ele fez. E você morre para o seu velho eu, para essa natureza pecaminosa que habita em você. E você ressuscita para viver uma vida nova. A ressurreição de Jesus permite que você viva essa vida nova. Jesus tem nos chamado para uma vida vitoriosa, uma vida abundante. Não foi isso que Ele falou lá em João 10? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus não morreu naquela cruz e ressuscitou para você levar uma vida medíocre. Ele ressurgiu dentre os mortos para capacitar você a viver uma vida vitoriosa, uma vida cheia de poder, uma vida que transtorna o mundo, uma vida que reflete a glória de Deus, uma vida abundante. Por isso Paulo fala lá em Filipenses, no outro texto, ele diz: eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Nós precisamos conhecer esse poder. Nós precisamos nos apropriar do poder de Cristo Jesus, que nos capacita a vivermos essa vida nova. E à medida que nós nos apropriamos desse poder, nós conseguimos ter vitória contra o pecado. Nós conseguimos enfrentar as circunstâncias e nós conseguimos vencer a vida pecaminosa que nós temos. Paulo, de novo, lá em Romanos 6, diz assim: não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Com essa nova vida que nós recebemos em Jesus, nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Você sabia disso? Às vezes a gente passa a vida vivendo essa teologia Gabriela cravo e canela. Eu nasci assim e eu vou continuar vivendo assim. Eu não posso mudar quem eu sou. Eu não sei ser diferente. Eu sou assim, meio mentiroso, mas Deus me ama assim, então eu não posso fazer nada a respeito. Mas Paulo vem trazer uma verdade revolucionária aqui. Ele diz que essa ressurreição de Jesus, que nos dá uma nova vida, ela nos capacita também para termos vitória contra o pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Antes de você receber essa nova vida em Cristo Jesus, você não ia conseguir dizer não para os seus pecados. O seu pecado dominava completamente. E quando você queria mentir, você mentia. Quando você queria roubar, você roubava. Queria falar mal dos outros, você fazia isso. Porque não havia nada impedindo você. Mas agora você não precisa mais fazer isso. Você tem a opção de dizer não para o seu pecado, porque ele não domina mais você. Você tem essa escolha.
de viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus e de dizer não para o pecado. Mas é importante que a gente entenda bem esse conceito de como é que nós podemos nos apropriar da ressurreição de Jesus e como é que nós podemos nos apropriar dessa vitória contra o pecado. Porque não é simplesmente nós decidirmos que a partir de hoje eu não vou mais pecar. Como conta aquela história de um ladrão de galinhas que roubava 7 galinhas por semana. E então ele foi à reunião da igreja e ele escutou lá, aquele que rouba, não roube mais. E ele disse, eu preciso mudar de vida. A partir dessa semana, eu vou roubar uma galinha a menos cada semana. Vou roubar só 6, depois só 5, até eu conseguir não roubar mais nada. Não é pelo nosso esforço, não é pelas nossas tentativas, é por aquilo que Deus pode fazer em nós. E quando Deus faz, Ele faz a limpeza completa. Quando nós aprendemos a depender da graça de Deus, Ele faz uma limpeza completa e nos livra do nosso pecado. Por isso que Paulo enfatiza que nós estamos debaixo da graça. Essa vida vitoriosa é um presente de Deus. Não é algo que nós possamos conquistar pelos nossos esforços. Não é você lutando contra o seu pecado. Você pode lutar contra o seu pecado durante anos e anos. E sim, você está certo em dizer, como falei anteriormente, eu não consigo me mudar. Eu não consigo me transformar. Eu não consigo me livrar desse pecado. Eu tenho essa tendenciazinha a ser mentiroso e eu não consigo deixar de mentir. Porque não é você que tem que fazer isso. É Deus que faz através dessa vitória em Cristo Jesus. Como é que você pode se apropriar disso, então? Há um outro texto em que Paulo deixa isso muito mais claro, em Gálatas 2:20, um texto muito conhecido de muitos aqui. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você precisa morrer. Você precisa reconhecer que você não é capaz de mudar. Você precisa crucificar o seu eu, a sua vontade. E precisa orar e dizer, Deus, eu reconheço, eu não consigo mudar. Eu não consigo me livrar desse pecado. Há anos eu tenho tentado, mas eu não consigo, Senhor. Eu sou pecador. Eu preciso de Ti. E no momento que você confessar isso, no momento que você clamar a Deus, Deus vai estar começando a operar na sua vida. E vai estar libertando você desse pecado que o assedia tenazmente. Deus quer transformar a sua vida. Então, ore, confesse diante de Deus, Deus, eu não consigo mudar, mas eu quero ser mudado. Transforma-me, Senhor. Muda a minha vida. Faz essa obra da Tua graça na minha vida. Eu quero cooperar contigo. Quero ouvir a Tua voz. E à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, Deus vai nos transformando e vai aplicando essa obra de Jesus, dessa vida vitoriosa, essa vida abundante nas nossas vidas. Mas a coisa não é tão simples assim, porque muitas vezes a gente entrega essas coisas para Deus, mas logo em seguida a gente puxa a cordinha de novo e a gente resolve que vai lutar pelas nossas próprias forças. Nós crucificamos o nosso eu, mas de alguma maneira ele consegue se descolar da cruz e ele desce e ele começa a agir de novo. Ontem pela manhã eu fui fazer uns exercícios lá no Taquaral e eu comprei essa fitinha mágica. Alguns de vocês talvez conheçam. Ela é muito interessante porque você coloca aqui e com um relógio especial ela marca a sua frequência cardíaca. Ela permite que você faça um controle da sua frequência cardíaca.
E quando eu estou correndo muito, o relógio começa a bipar, me dizer, eu tenho que correr menos, tenho que manter minha frequência cardíaca mais leve. Eu queria que um de vocês inventasse um aparelhinho parecido com esse. Um aparelhinho que fosse um controle da frequência cardíaca do meu eu, a frequência do meu ego. Que toda vez que o meu eu estiver ressuscitado, e estiver vivo, e estiver lutando contra Deus, eu queria que um reloginho bipasse e dissesse assim, morre eu, morre eu. Se vocês conseguirem, por favor, falem comigo. Estou precisando muito de um controle de frequência do eu. Seria tão bom se a nossa vida fosse simples assim. Na verdade, nós temos o Espírito Santo falando ao nosso coração, falando conosco o tempo todo, mas nós temos dificuldade, às vezes, de ouvir a voz dele. Talvez nós precisamos de um reloginho bipando e dizendo, olha, você que está tentando de novo, descansa, confia em Deus. É pela graça, não é pelo seu esforço. A vida vitoriosa de Deus é pela graça. E finalmente, se nós conseguimos viver essa vida ressurreta, essa vida que vem da ressurreição de Jesus, nós vamos poder manifestar o bom perfume de Deus. Paulo, naquela segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu imagino que você tenha passado algum perfuminho hoje para vir aqui à reunião. Mas o que Deus quer não é o perfume que você passa. Ele quer passar um perfume diferente na sua vida. Ele quer passar a fragrância do seu conhecimento. Deus quer que você esteja impregnado desse perfume, o perfume do conhecimento de Deus. E que quando você vai andando pelas ruas dessa cidade, quando você estiver lá no meio do seu trabalho, as pessoas ao seu redor sintam esse cheiro, esse perfume, e digam, essa pessoa conhece a Deus. Se você estiver vivendo essa vida vitoriosa, essa nova vida em Cristo Jesus, você vai estar exalando esse perfume de Deus, aonde quer que você esteja. Deus tem nos chamado para uma vida abundante, uma vida que se expressa. Nós não fomos chamados para uma vida de repressão, de luta, de nossos próprios esforços contra o pecado. Não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. Não, a vida com Deus é uma vida pela graça. Há uma série de coisas que sim, nós precisamos fazer para nos relacionarmos cada vez melhor com Deus. Mas não é uma vida de repressão, não é uma vida de obrigações. É uma vida de expressão da graça de Deus, do amor de Deus, do perfume de Deus. É uma vida que expressa a vida de Deus que está aqui dentro de nós e ela transborda. E pela graça de Deus você faz muitas coisas. E você trabalha para o reino de Deus. E você vive uma vida de santidade e justiça, como Deus planejou que você vivesse. Essa reflexão que eu gostaria de trazer para vocês hoje. E de tudo isso eu considero mais importante essa última parte. Que nós possamos viver uma vida vitoriosa. Que nós possamos entender que é somente pela graça. Que é somente confessando diante de Deus os nossos pecados, que nós vamos ser transformados e vamos poder exalar o bom perfume de Deus. Eu gostaria de desafiar você aqui hoje, nessa noite, durante essa semana, você invista algum tempo pensando na sua vida e refletindo sobre 3 questões. Em primeiro lugar, eu gostaria que você pensasse, se você realmente crê que Deus ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos? Você crê com seu coração ou isso é alguma coisa só intelectual, algo que você aprendeu, algo que
a religião ensinou? Você crê verdadeiramente que Jesus ressuscitou dentre os mortos? A cruz está vazia. Jesus não ficou pendurado ali naquela cruz. O túmulo está vazio. Jesus não ficou sepultado ali. Nós cremos que o nosso Senhor está vivo. E isso faz muita diferença para as nossas vidas, para tudo aquilo que nós somos e nós vivemos. Nós não podemos viver na Sexta-feira Santa. Nós temos que viver nosso dia a dia no domingo da ressurreição, crendo que o Senhor Jesus nos chama para uma vida vitoriosa e diferente. O que isso implica para a sua vida diária? Nós comentamos algumas possíveis implicações que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. Para mim é mais importante, como eu mencionei, é essa última da vida vitoriosa, da vida que pode vencer o pecado, da vida debaixo da graça de Deus. Mas talvez Deus tenha falado com você sobre alguns outros aspectos. Talvez alguma outra coisa foi colocada no seu coração e Deus tocou na sua vida. Eu desafio você a gastar um tempo em oração essa semana, meditando na ressurreição do nosso Senhor e pensando o que isso tem a ver com a minha vida. O que isso muda hoje para mim, naquilo que eu estou vivendo. E finalmente, gostaria que você também se questionasse. Você tem vivido uma vida vitoriosa, baseada no poder da ressurreição de Jesus? Pedro fala lá na segunda carta dele, crescei na graça. Essa é a ordem que ele dá para nós. Nós precisamos crescer na graça. O que quer dizer isso? Nós precisamos crescer na dependência da graça de Deus. A cada dia na nossa caminhada espiritual, nós precisamos morrer para o nosso próprio eu, para aquilo que nós fazemos, e dependermos cada vez mais do Senhor Deus, a ponto de podermos orar a cada dia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Transforma-me, Senhor, pelo poder da Tua ressurreição, transforma a minha vida. A vida ressurreta começa hoje, começa já. Um dia nós estaremos ressurretos corporalmente, na presença do nosso Deus. Mas essa vida ressurreta já começa agora, transformando a sua vida, fazendo você exalar o bom perfume de Deus. E é só quando você entra no túmulo, só quando você decide morrer, é que você vai poder ser ressurreto. Porque é lá no túmulo, onde Jesus estava, que Deus ressuscitou as coisas mortas. É no seu túmulo, quando você morrer para o seu eu, para os seus esforços, e aprender a depender da graça de Deus, é ali que Deus vai ressuscitar você, e vai transformar a sua vida, e vai lhe dar uma vida vitoriosa. Gostaria de desafiar você a pensar durante essa semana sobre essas questões, sobre a vida que devemos levar na presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesse sentido e esteja nos direcionando assim. Quero convidar você a proclamar essas verdades e essa crença de que Deus ressuscitou a Cristo Jesus, cantando mais uma vez o hino Porque Ele Vive. Vou convidar você a ficar em pé e a proclamar em alta voz que você crê que Ele vive e que por causa disso nós podemos crer no amanhã e crer nessa vida vitoriosa de Deus. Amém?